E a deputada federal Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, discursou no plenário da Câmara dos Deputados e fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, STF, após denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, e outras 7 pessoas se tornarem réus no caso do suposto golpe de Estado. A ação foi aceita por unanimidade na primeira turma da Suprema Corte. A parlamentar destacou em seu pronunciamento que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra o ex-presidente Bolsonaro é uma perseguição política clara. Ela também citou a perseguição que o Supremo Tribunal Federal faz contra o principal líder da direita e parlamentares da oposição ao longo dos anos. Vamos ouvir, então, o pronunciamento da deputada federal de Santa Catarina, Carol Detoni, do PL. Nós estamos diante da maior perseguição política e jurídica da história desse país. É um verdadeiro espetáculo televisionado que está mostrando ao Brasil e ao mundo que a maior casa de justiça do Brasil, na verdade, se tornou uma casa política que tem um único fim, de destruir a maior liderança das últimas décadas da direita que o Brasil já teve. É um verdadeiro show de horrores. Quando nós pegamos o que está em jogo, nós vemos que jamais um presidente da República, um ex-presidente, foi tão perseguido, teve a sua vida pessoal, financeira e política devassada de maneira tão vil e tão implacável como a família do presidente, como o presidente Bolsonaro e sua família, que está sendo perseguida, investigada e tripudiada por todos os meios de comunicação, sem dó nem piedade. Aliás, ele está sendo acusado de um crime que jamais cometeu. Logo após as eleições, inclusive, ele saiu do país porque seria melhor para todos, inclusive para o adversário, assumir a presidência, fazendo inclusive a transmissão do cargo do Exército e das Forças Armadas antes da transmissão, em dezembro ainda, antes do Lula assumir, justamente mostrando a pacificação do país. Aliás, é flagrante ver a parcialidade da turma que está julgando o caso. Nós temos Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que são adversários declarados do presidente Bolsonaro. E o Zanin, ministro Zanin, que inclusive tinha declarado seu impedimento para julgar Bolsonaro e agora acha que está apto, sendo que ele foi advogado do adversário político de Bolsonaro na última eleição. E a pior aberração jurídica, dentre tantas, é ver que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que é a vítima, não pode nunca, num país sério, numa democracia, num Estado de Direito respeitado, ser também o julgador do processo. Então é a vítima que é o acusador, é o julgador da sua própria causa. Isso é um absurdo. Nenhum país sério admitiria um processo tendo essa condução. E, aliás, as ditas provas contra o presidente Bolsonaro nada mais estão baseadas do que numa delação que teve 11 versões, 11 mudanças que não valem como prova em nenhum país sério, em nenhum processo sério. Ou seja, o pior de tudo é que a gente já sabe. O STF já decidiu antes mesmo de julgar. E quem está no banco dos réus não é apenas o Bolsonaro. Quem está no banco dos réus é a democracia brasileira. Porque já não existe mais Estado de Direito. Já não existe mais devido processo legal. Já não existe mais presunção de inocência. Já não existe contraditório, ampla defesa e direito de recorrer duplo grau de jurisdição. Porque tudo começa, tudo vai e se encerra no Supremo Tribunal Federal, que nem seria o foro para julgar pessoas sem foro privilegiado. E eu tenho aqui, vocês sabem o que é isso aqui? São 30 metros de denúncias feitas pela própria mídia, de abusos e violações de liberdades individuais. Isso aqui é mídia, isso aqui são 270 fatos, mais de 270 fatos de denúncias feitas pela própria mídia, de violações às liberdades individuais nos últimos anos por parte do Supremo Tribunal Federal,
que já não é uma corte de justiça, mas é uma corte política, infelizmente. Então é preciso retomar a dignidade dessa casa. É preciso que o presidente da Câmara, que o presidente do Senado retomem o papel legislativo das casas e não deixem que o Supremo legisle no nosso lugar, faça política pública no lugar do Executivo e comande o país. Hoje são 11 pessoas que comandam o Brasil. Nós já não somos uma democracia com tripartição de poderes. Por isso, anistia já, em favor da Débora, em favor de todos os inocentes, presos políticos no Brasil, porque há sim presos políticos no Brasil, pessoas inocentes que estão pagando por esses abusos de autoridade vindo da Suprema Corte. E CPI do abuso de autoridade já.